Então hoje eu vim contar para vocês como que dá para usar a VM do SQLite para criar uma linguagem de programação. Eu sei que para muitos isso pode parecer trivial, alguns pode parecer um monte de buzzword que ninguém está entendendo. Então eu fiz para os dois públicos aí poder entender. Quem que eu sou? Eu sou Diego Reis, conhecido como Eu e Audi por aí na internet. Eu sou estudante de ciência de computação ainda. Eu tenho 23 anos. Eu trabalhava na Tours. E, inclusive, eu convertei com o Macabeus. Nunca põe a sua empresa que você trabalha na bio. Isso pode mudar. Então, atualmente eu estou trabalhando no Helix, que também é um banco de dados em Rush. Mas a gente não está reescrevendo nada. A gente está fazendo as coisas do zero. E eu amo Rush. Não estou de meia, inclusive. Legal. Eu imagino que todos aqui, pelo menos, reconheçam uma dessas linguagens aqui. Quem não reconhece nenhuma delas? Levanta a mão. Quem reconhece todas? Tá. Quem não levantou a mão, qual que vocês não reconhecem? TCL? TCL. Já sei que vocês nunca mexeram no SQLite, porque o SQLite é recheado de TCL. E é bem ruim, na verdade. Não mexam. Não é bom. Mas, por algum motivo, o Carp gosta, então tá. O que essas linguagens têm em comum é que elas são interpretadas. E eu pus um asterisco bem grande ali, por causa de JIT, toda aquela coisa, mas eu não vou me alongar nisso porque eu ia fugir do tópico, mas basicamente elas são interpretadas. E o que isso significa? Significa que a gente não vai estar executando o código diretamente na CPU, então o código não vai virar um binário, a gente não vai compilar o código, a head of time, etc., e executar direto na CPU. A gente vai ter um programa, um runtime, que vai executar as instruções para a gente. E se a gente for ver o pipeline de um interpretador comum, assim, ele vai ter essa estrutura, de forma bem genérica, que ele vai pegar o código-fonte, vai gerar uma AST, que é uma árvore abstrata, sintática abstrata, vai gerar um bytecode e vai executar. E o que eu vou falar nesse exato momento é sobre essa última parte, que é você gerar um bytecode e executar. Aqui eu dei uns exemplos das linguagens que eu mostrei anteriormente. Todas elas vão ter um runtime ou uma máquina virtual. Então, por exemplo, o Python, a gente vai ter o CPython, o PyPy. Lua, a gente tem o LuaJIT, o Lua. Eu pus o exemplo do Erlang e do Elixir, porque eles rodam em cima da mesma VM, que é a Beam. E para vocês verem que dá para várias linguagens compilarem para o mesmo bytecode. O TCL tem um TCL VM e por aí vai. E o que é uma VM? Eu quis dar um exemplozinho prático do que é uma VM, mas se vocês já mexeram com Assembly, vocês já têm uma intuição muito grande do que é. É basicamente um conjunto de instruções e uma memória. Você precisa de memória para guardar valores e as instruções e o que cada uma delas significa. Tem dois tipos principais de VM, que é o Stack-Based e Register-Based. A gente vai falar dos dois aqui hoje. O SQLite, spoiler, é Register-Based. E essa aqui do Python, ele é Stack-Based. O que isso significa? A gente vai ver. Então, se a gente pegar esse simples print hello world, a gente vai gerar esses bytecodes. A gente vai carregar o nome da nossa função, que é o print. Vai puxar null, não sei porquê. Carregar uma const, que é o nosso hello world. Vai chamar a função, dar um pop-top, e carregar outro const e retornar o valor para o stdout. E o ponto de ser stack-based é o que eu ressaltei aqui, que ele dá push e dá pop, é porque ele tem uma stack, que ele vai jogando valores lá, e para acessar esses valores ele tem que dar push e dar pop. Um exemplozinho um pouco mais complexo é uma funçãozinha que retorna soma, e ela tem um pouco mais de bytecode. Eu não vou passar por cada um aqui, mas a estrutura é basicamente a mesma. A gente vai carregar o nome da função, carregar o que ela faz. E se vocês puderem notar aqui, ela está carregando 2 vezes o 2. Guardem isso na memória,
porque o SQLite faz melhor. E é isso. Mas eu imagino que aqui já dá para ter uma intuição de como o código que você cria vira bytecode que um programa depois vai executar. E se vocês ficarem interessados, se vocês acharem isso legal, eu recomendo fortemente o Craft Interpreters, é um livro muito bom, amo ele de paixão. E esse paperzinho também do Lua, que é muito bom. E é BR, vai Brasil. E agora uma coisa totalmente diferente. Como que é um banco de dados? Alguém tem alguma ideia remota do que como um banco de dados funciona por dentro? Justo. Justo. Já sei o que Postgres e Amazônia têm em comum, né? Se você for pegar bem genérico, assim, for só dividir na forma mais abstrata, é basicamente você pegar uma storage engine que vai cuidar de toda a abstração de ACE, de como que os dados vão ser guardados em arquivos, etc. E como que você vai executar a linguagem que você está expondo. No caso, o mais comum que a gente usa é o SQL, mas tem outras. E essa aqui é a estrutura de textbook, de como que é um banco de dados. Eu literalmente peguei de um paper esse aqui. E a gente vai se preocupar principalmente com aqui, que é o carry parsing, carry write, carry optimizer e o executor. O nome é fancy, mas se vocês abstraírem, vocês vão ver que é basicamente a mesma estrutura de um interpretador, em que você vai gerar uma ST. A única diferença é que vai criar um plano, mas para a gente não importa o plano na real. O que importa é que o SQLite, o SQL é uma linguagem de programação. É uma DSL, mas ela é tooling complete, com with recursive. Então, com o regulamento embaixo do braço, é uma linguagem de programação. Então já ganhou do HTML. Aqui eu fui dar um exemplo, não é tão importante assim, mas só para vocês terem um panorama geral, de como que o plano executor funciona para cada banco de dados. A gente tem um modelo clássico lá da década de 70, que é o Vulcano Style, que é basicamente um tree walk, e é bem ineficiente. E bancos de dados mais modernos, como o DuckDB e o ClickHouse, eles usam vectorization, que é a mesma coisa que o Vulcano Style, só que em vez de fazer de uma row para cada row, a gente faz tipo em batch. Então a gente faz tipo de 1000 em 1000. E por causa de sim, de etc, fica mais rápido. O Cedar compila para binário e o SQLite a gente vai, como vocês já imaginam, usa uma VM e a gente vai falar dela. Eu quis trazer isso aqui para vocês terem noção de como de fato SQL e banco de dados e linguagens são muito, muito parecidas e estão fortemente acopladas, na minha opinião. SQLite 101. Alguém aqui não sabe o que é o SQLite? Alguém sabe o que é o SQLite? Tá. O SQLite é uma biblioteca em C que implementa uma engine de banco de dados. Ela é a mais utilizada do mundo. Provavelmente, cada pessoa aqui está rodando um SQLite no seu celular. Eu estou rodando vários aqui no meu PC. STV também deve estar rodando. E ela é extremamente portável e confiável. Ela é lendariamente conhecida pela sua confiabilidade. E ela utiliza apenas um arquivo, asterisco de novo, porque se você usar o all mode, você vai usar mais 2 arquivos para ter performance, mas isso não vem ao caso. Então, a grosso modo, a gente usa só um. Essa é a estrutura interna do SQLite. A gente vai ter o front-end dele, que é a interface. O processador de SQL, que ele vai tokenizar, vai fazer o parsing, vai gerar o nosso bytecode. E a virtual machine, esse carinha aqui, ele vai pegar o bytecode e vai executar. O back-end, que ele põe aqui, é basicamente o storage engine. A gente pode abstrair assim. Então, é o storage engine nessa parte de baixo e o SQL engine em cima. Que aí está um monte de árvore que o Maninho falou ali. O nome da Virtual Machine é VDBE, Virtual Database Engine. E, o nome é ok. Nada contra. Legal. E como que uma carry SQLite vira uma sequência de bytecodes? Vamos dar uma olhada. Eu fiz o mesmo exemplo do Python aqui, então eu fiz um Hello World. Uma coisa interessante é que ela não é stack-based, ela é register-based. Então, em vez de você ter uma única stack que você vai dando pop e push,
você tem vários registradores, que você aloca cada registrador dinamicamente, e você usa esses registradores abstratos, tá? Não é um registrador literal. Registradores virtuais. Todo programa SQL, no SQLite, ele vai começar com init, e P1, P2, P3 e P4, que vocês estão vendo ali, são os registradores que ele vai usar para as instruções dele. E P5 também. Então, init, P0, P2, P4, a gente lê esse, que ele vai iniciar ali no init, e vai pular para o 4. O goto, ele parece bem idiota, na verdade, se você parar para pensar, tipo, pô, ele está indo do init para ir para o goto, para voltar para o 1, e agora vai. Mas faz sentido, principalmente quando a gente mexer com transactions. Tem um motivo por trás disso. E o goto ali no registro P2, ele pula para 1. O string, ele aloca uma constante no registrador 1 ali, que é o hello world. E o result row, ele pega o valor que está no registrador 1 e dá output no registrador 1 também. O route, ele acaba a execução, ele termina e retorna o valor. Um exemplo minimamente mais complexo, que é um 2 mais 2. Mesma coisa, init, ele pula para o 4. O integer, ele aloca o 2. Como eu falei que ele foi um pouco mais inteligente que o Python, é que o Python ele deu push em dois valores. Aqui o SQLite ele entendeu que não preciso ficar alocando várias vezes a mesma constante, só preciso alocar uma vez, então ele faz isso só uma vez. Tá? Depois disso a gente vai para o 1, a gente adiciona os valores que estão no registrador 2 e 2 e salva no registrador 1. Dá o resist row do valor que está no registrador 1 e dá route para acabar a execução. Muito legal, baby steps. Agora um exemplo um pouco mais complexo, que de fato vai usar as primitivas de banco de dados. Então a gente está create table, gambconf, talkstext e date tipo date. E tem 29 instruções. Eu não vou passar por cada uma aqui, tá? Porque eu não quero que o pessoal durma. Mas o que eu queria ressaltar nessa aqui é que a gente tem, diferentemente de outras VMs de linguagem de programação mais comum, que tentam ser mais lean e ter bytecodes mais específicos, a do SQLite ela tem bytecodes mais específicos de banco de dados. Então, por exemplo, a gente tem um bytecode para criar uma B-tree. A gente tem um bytecode para parsear o esquema. E a gente tem um bytecode para começar uma transaction. Legal. Então, agora eu vou falar da nossa linguagem. Agora que todo mundo já está no mesmo nível, todo mundo está entendendo o que é uma VM, todo mundo está entendendo o que é um banco de dados e como o SQLite funciona, eu vim falar do Caret. Por que Caret? Não. Primeiro eu vou falar do Caret. O que é o Caret? O Caret ele vai ter tipagem dinâmica, ele vai ter os mesmos tipos do SQLite, que inclusive, na minha opinião, é a pior parte do SQLite, é a tipagem horrível, que é dinâmica. Então você pode dar o nome da coluna, falar que ela é int, e você põe teste, blob, você põe o que você quiser lá. Enfim. E os tipos são null, real, text, integer e blobs. E ela é muito simples. Por quê? É a primeira linguagem de programação que eu estou fazendo. Na vida, eu peguei o Craft Interpreters, eu acabei, eu falei, vou fazer isso. Então, na minha opinião, é bem simples. Por que é Caret? Alguém que já leu Guards? Alguém já ouviu falar? Brabo. Cara brabo. Meu personagem favorito de Guards é o Caret, que ele é um humano, que cresceu com um anão, enfim, personagem fantástico. E aí eu falei, por que não? Aí o nome da linguagem é Caret, por causa dele. Tá, como que vai ser a nossa linguagem? A primeira coisa quando a gente pensa, quando tem uma linguagem de programação que não seja o SQL, é variáveis, pelo menos na minha opinião. Então a gente vai ter que ter variáveis, let var. A gente vai ter condicionais. Gambiarra não dá dinheiro, infelizmente. A gente vai ter funções. E aqui eu peço desculpas, porque eu fui inocente o suficiente de achar que recursão é fácil de implementar. E não é. E eu vou roubar aqui, vou fazer gambiarra, mas vocês vão ver. Então a gente vai ter função também, declarando bem a la Rush. E é isso. Então, bora começar. Quando eu tive a ideia de fazer isso, a minha primeira ideia era expor o VDBE. Porque a documentação do SQLite fala explicitamente. A API do bytecode não é a API que a gente expõe para os usuários.
Então ela pode mudar, eles podem fazer o que eles quiserem com o bytecode, porque eles não expõem isso para o usuário. E a minha ideia era expor para o usuário. Então, como eu sou muito fã de Rush, a minha ideia inicial era ter algo mais ou menos assim, em que a gente aloca registers daquele jeito lá, a gente cria um novo VDBE e vai adicionando bytecodes para a gente criar o nosso programa. E aí depois a gente roda o programa com os bytecodes lá. E por que eu não fiz assim? Skill issue. O SQLite tem, sei lá, mais de 25 anos, é bem acoplado e, enfim, é uma coisa que eu quero fazer ainda, porque, inclusive, sei lá, pessoas vieram falar comigo que isso seria academicamente interessante, etc., para você fazer fuzzing do bytecode, mas eu não fiz ainda. Então, eu estava lá, em agosto, pensando, cara, eu tenho que apresentar na GamiConf. Mas eu não fiz eu não consegui fazer o que eu pensei que eu ia fazer. E eu estava triste, desolado. Eu falei, o projeto está falido. Até que o Mambi veio e falou, cara, mete a gambiarra, vai dar certo. Opa. E aí veio a minha ideia. Eu falei, cara, e se eu só estender a gramática? E se, em vez de eu expor o bytecode, etc., e se eu só estender? E se eu só fazer uma gambiarrinha ali na gramática do SQLite? Então, o que a gente vai se preocupar agora é a outra metade do pipeline aqui, que é o código-fonte, o ST e o bytecode. Beleza. Primeiramente, para quem não manja muito de compiladores igual eu e interpretadores, quando a gente tem uma linguagem, é só uma string. O que define a linguagem é o programa que entende ela. E como que a gente faz para entender, tipo, sei lá, um Python, um JavaScript da vida? A gente tem que ter uma gramática. Relaxa que eu não vou falar de gramática não, que eu acho chato pra caramba. Mas o SQLite, ele tem uma coisa que chama Parser Generator, que é um LAR, escrito pelo próprio cara que inventou o SQLite, inclusive ele é super shed. Ele fez o próprio Git, ele fez o Parser Generator, ele chama Lemon. Então, nossa primeira task é implementar variáveis. A gente vai lá, a gente vai precisar adicionar uma nova keyword, que é o let, e a gente precisa ensinar o parser a fazer o que ele tem que fazer quando ele encontra essa keyword. Tá. Dentro da codebase do SQLite, a gente tem esse arquivo aqui, que é o mkkeywordhash.c, que é onde ele define todas as palavras-chave. E tem tudo aqui, toda a definição lá das palavras-chave do SQLite está aqui. E a gente só acrescentou o nosso humilde let aqui. E aí tem um parse.y, que é onde de fato você escreve as regras. Onde você escreve as regras. E a regra aqui é extremamente simples. Então a gente tem um comando, que ele vai ser um let. Ele tem um name x ali, que é o ID da nossa variável. Um equal e uma expression, que é a expressão que a gente vai atribuir à nossa variável. E aí, quando ele encontrar esse pattern, ele vai chamar caret variable, que é essa função gigante aqui. Que ela é muito simples. Tem muito... tem muita coisa que não vale a pena ressaltar aqui, então eu resolvi ressaltar só essas duas partes. Que eu resolvi salvar os valores da variável numa tabela. 10? Demorou. Eu resolvi salvar os valores da variável numa tabela, chamada caret variables. E quando ele encontra lá, a gente vai gerar essa sequência aqui de bytecodes. A gente vai alocar uma string do jeitinho que a gente fez lá com o Hello World, que vai ser o nome da variável, e a gente vai chamar, que é uma função nativa do SQLite interna, que ele lê uma expressão e gera o bytecode para a gente, isso é ótimo. Então a gente só passa a expression, o registrador que a gente quer salvar a variável, o resultado da expressão, e o parse. E o VDBE, ID op2 ali, que a gente está adicionando mais instruções, que é um new ID, um make record, que a gente está criando um novo record ali na tabela, e a gente está inserindo. Depois a gente libera os registradores para a gente. E funciona. Funciona muito bem. Uma cabeça falou que é mais interessante eu ir fazendo interativo, então é isso que eu vou fazer. Eu vou passar para outra tela aqui e ir fazendo.
Legal. Calma que tem mais, calma que tem mais, calma que não tem mais. Não é só isso. Quando eu fiz isso aqui, eu juro pra você, isso aqui veio na minha mente. Faça ou não faça gambiarra. Tentativa não há. Eu juro pra você, foi mágico. A próxima coisa que a gente... Eu não vou me alongar, tá? Falar cada passo que eu fiz para cada um. Agora que vocês já fizeram o leste, vocês já entenderam. A gente adiciona uma nova keyword, vai lá no parse, etc. Não vou ficar enchendo vocês com isso. Eu só vou mostrar aqui o que eu fiz e qual que é o bytecode gerado. Então, esse aqui é de condicionais. A gente roda um explain aqui. Se for verdadeiro, a gente executa esse código. Se não, a gente executa esse aqui. E ele gera esse bytecode bonitinho aqui. Que é bem simples também. Ele só tem... ele tem um node, tem uns goto da vida aqui, que aí a gente vai mostrar, caso a condição seja verdadeira ou não, para onde que a gente vai executar. Vocês querem fazer aqui? Se quiser, posso fazer. Vocês demoram muito? Não, na real, eu vou deixar para outro mais legal. E funciona também. Funciona bem legal. A próxima coisa é funções. Bem simples também. F sum, a gente recebe 2 valores, retorna a soma. E a instrução... Isso aqui é interessante. Quando eu defino, eu não estou executando nenhum bytecode praticamente, porque eu estou salvando numa estrutura interna minha, não estou salvando nenhuma tabela nem nada. Eu só executo o bytecode quando eu de fato chamo. Então, lazy evaluation for free, acho que não sei. E esse aqui é o bytecode executado. Bem simples também. De novo, eu não sou inteligente igual o SQLite, então eu estou alocando um registrador para cada. Ninguém vai se apertar. E aí, ontem, um aninho perguntou para mim, e aí, é Turing Complete? Eu falei, cara, ainda não, porque não tem recursão. Para fazer isso, a gente precisa de for loops. Recursão é para a galera de funcional. Altas tretas aqui hoje, tá? 5, beleza. E eu escolhi o famoso while loop. Então, enquanto ali for verdade, a gente executa aquele maninho aqui. E aqui foi outra gambiarra que eu fiz, porque quando eu estava tentando reatribuir o valor, ele estava entendendo como se fosse sintaxe do SQL, então eu tive que imitar o Go aqui. Então, se eu quero reatribuir um valor da variável, eu uso 2 pontos igual. Funciona. Isso é feio. E tá aqui. Tá executando o nosso for loop belezinha. Tá. E aí, o que define uma linguagem Turing Complete? Vou pular isso aqui, gambiarra é só questão de opinião. Sério, eu fiquei com o Gemini ali fazendo cada uma do Mambi, estava até com medo de ser processado. Muito bom. Vai ter mais um. E agora a gente vai simular uma máquina de Turing, que é isso que define ser Turing Complete. Eu também não vou encher vocês de teoria, eu imagino que aqui o pessoal já esteja familiarizado, mas para quem não sabe, vou falar bem rápido aqui, ser Turing Complete basicamente significa que se você consegue emular ou não uma máquina de Turing, que é a máquina mais idiota do mundo. Ela tem uma tape, que recebe 0 ou 1, infinita, e um scanner, que é um cabeçote que lê, e ele executa instruções dependendo do que ele lê ali. E ele vai para a esquerda ou para a direita. Então, como é que é o nome? Como uma POC, Ana. Como uma POC, eu meio que emulei uma máquina de Turing com a nossa sintaxe, só para provar se ela é ou não. E aqui vai. Eu não vou passar exato se vocês quiserem que eu passe, eu posso passar, mas esse é o nosso código que está emulando a máquina de Turing aqui. A gente tem alguns estados. Enquanto o estado não for halt, a gente continua executando. E a gente tem 2 registradores, que é o esquerda e direita, left e right, e dependendo do valor, a gente faz alguma coisa. E é isso. Depois a gente prende o resultado no final, dado o input inicial aqui. Esse aqui é o código, esse aqui é o aqui. Bah, ele executou. Enfim, isso aqui prova que ele é Turing Complete. Então, é isso. Espera aí.
E o Alan Turing aprovou. Looks complete for me. Ele já morreu, então não tem problema. E agora? Futuras melhorias. Eu queria muito fazer aquela primeira abordagem minha de expor para o Rush. Acho que seria bem interessante ter uma crate que faz isso. E eu faço faculdade também, trabalho, então não tenho muito tempo, mas nas férias eu vou me comprometer publicamente a tentar fazer. Outra coisa que seria interessante é aproveitar melhor as primitivas das transactions, etc. Uma ideia que eu tive era fazer funções transacionais, em que tipo, você cria um escopo de transação para cada função, usando function coloring, tipo assim que é o H, só que você usa com transaction. Só que, de novo, skill issue, minha primeira linguagem de programação, então eu não quis inventar moda, mas no futuro ia ser legal. E também ter uma standard lib para, sei lá, a gente fazer um servidorzinho, uma coisa assim. É também possível. E é isso. Muito obrigado. Opa, bem, primeiramente eu queria agradecer pela palestra, foi bem interessante tudo isso que você mostrou, de construir sua própria linguagem dentro do SQLite. A minha dúvida é mais em relação a formas possíveis de estender o comportamento do SQLite para, de fato, poder usar isso em produção e coisas do tipo. Então, não, obviamente não, pelo sorriso que você está mostrando aí, claramente não façam isso em casa, mas o que eu queria perguntar é se você consegue enxergar alguma forma de usar Carrot ou alguma coisa dessa abordagem que você usou para poder estender o SQLite de forma produtiva. Então, tipo, construir alguma DCL em cima, enfim, que você possa usar diretamente no SQLite em produção. Queria que você desse algum exemplo disso. É isso. Ótima pergunta. A resposta é: eu vou criar uma foundation e vocês podem me patrocinar, e aí eu faço. O paper lá que eu tinha falado, do Lua, ele, se você ver, dá para fazer um paralelo bem legal. Porque, inclusive, você já mexeu com Lua, ele tem uma primitiva que chama tables. E aí dá para você usar as tables do SQLite como as tables do Lua. Se você fazer uma standard lib também, e você expor o libc, por exemplo, você consegue abrir conexão TCP, etc. Você consegue fazer um servidorzinho e tudo mais. Na minha opinião, não faria muito sentido usar em produção. Tipo, você pode usar como script, linguagem bash, por exemplo, e usar a questão das transactions para você fazer um controle de erros com transações, tá ligado? Só que aí é muito nuance, porque tipo, as transações têm que estar dentro do escopo que você está controlando. Então, por exemplo, eu abri uma conexão e deu errado, aí, sei lá, eu tento reverter isso com a transaction, mas tipo, a conexão é uma coisa que está externa ao meu runtime, tá ligado? Então, sei lá, tem que pensar. Mas, por exemplo, um hash map, as coisas que estão dentro do meu runtime, e aí eu consigo trazer essa semântica de ACID, talvez seja interessante. Mas sim, acho que daria para fazer uma brincadeira assim. Mas não para usar em produção, não, mano. Pela resposta da pergunta anterior, já deu uma noção do que eu ia perguntar. Eu gostaria de saber se é possível você pegar esse princípio do Carrot que foi desenvolvido, você aplicar em outros projetos já feitos sobre o SQLite. Como ele bem mencionou, tá um formato de não tentem isso em casa. Mas, teoricamente, como você tem mais liberdade criativa para trabalhar em cima disso, é completamente possível você fazer algo novo, algo bem aplicável em produção por cima disso. Então, será que seria possível substituir, por assim dizer, outros versões do SQLite por esta? Já vou falar do PGSQL, do Postgres, que você faz storage procedures, etc. Coisa bem 2010. Dá pra fazer uma coisa assim, tá ligado? Tipo assim, de você criar funções e aí você usa meio que um callback. Quando isso aconteceu, você executa isso, tá ligado? Eu acho que faz sentido. Mas, tipo, a grande parada do SQLite é que ele já tá no seu processo, tá ligado? Ele já tá na sua máquina. A questão do storage procedure é tu economizar round trip de network, tá ligado? Pra você não ficar mandando toda vez requisição e voltar. E aí, como ele já tá no seu processo, eu não acho que faria muito sentido. Você pode tipo, usar como storage procedure, etc., mas não sei se faria muito sentido, não. Se, tipo, por exemplo, fosse uma parada melhorzinha feita, etc., eu acho que daria sim para você, onde você hoje usa SQLite, você usar isso, até porque eu estou estendendo, então o que já existe de SQL não vai ser perdido. Mas
Dá. Então, dá para fazer, mas ainda não compensa. Conforme for crescendo, vai ser mais eficiente. Cara, eu nem acho que vai crescer, mas, tipo assim, se crescer, a gente pode tentar, tá ligado? Certo. Usar extensões, Scolite é muito rico em extensões, tá ligado? Usar Vector Search, tem muita coisa interessante de usar o Scolite como runtime. Mas é uma grande gambiarra. Obrigado. Palmas.